O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1 a 41. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Eu não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então algum dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outro dizia: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Esse é o vosso filho que dizei ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso nós não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Como é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis torná-lo discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso:
Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado, está nos ensinando. Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, e é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpas. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, Sim. Os discípulos de Jesus querem saber de quem é o pecado do homem ter nascido cego, dos pais ou dele mesmo. Qual é o sentido dessa pergunta? Porque as pessoas tinham deformação, tinham problema de saúde, e tudo isso era caracterizado como fruto do pecado. É cego, é coxo, é leproso, então as pessoas diziam toda e qualquer doença é fruto do pecado, é o castigo de Deus. Deus castigou. Então, como esse homem nasceu cego, e na mentalidade do povo é fruto de um pecado. Se não fosse dele, é o pecado dos pais. Por isso que fizeram a pergunta para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus vai querer mudar a mentalidade. Dizer, toda aquela doença, toda qualquer doença, nem sempre é fruto do pecado. Mas também vai dizer, olha, o Filho do Homem vem aqui para curar dos pecados, das doenças, fruto do pecado ou de não pecado, mas a missão do Filho do Homem é curar, é libertar, tirar a pessoa das amarras de tudo isso. Primeiro ele vai dizer, nem ele, nem os seus pais. Por quê? Ele nasceu cego. Se nasceu cego, quando ele poderia pecar para que o pecado seja imputado a ele? No ventre da mãe ele não pecou. Então, a opção que ficaria mais viável seria o pecado dos pais. E Jesus também diz que não foram os pais dele que pecaram. Mas aqui a glória de Deus vai se manifestar. A verdade, aquilo que está na profecia de Isaías, de que quando o Messias vier, ele vai abrir os olhos dos cegos, vai levantar o coxo, os paralíticos. Então, é isso que Jesus vem fazer e vem mostrar. Então, as nossas doenças podem ser nem sempre fruto do pecado, pode ser fruto do nosso descuido. Essa mentalidade ainda, não só naquele povo, naquela cultura, ainda no nosso mundo de hoje existe. Tem pessoa que não procura o cuidado com a saúde, dizendo, olha, é o pecado, só a oração.
tem que ter a oração, tem que ter o cuidado médico, tem que procurar a libertação. Padre, o que significa realizar as obras de quem me enviou enquanto é dia? À noite ninguém pode trabalhar. De que dia e de que noite Jesus está falando, Padre? Realizar as obras de quem me enviou, quem o enviou é Deus o Pai. E as obras de Deus é dar a salvação, dar a cura, dar a libertação às pessoas. E dessa libertação é curar a cegueira, a paralisia e tudo aquilo que está fazendo. E de dia, Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. E quando ele está no mundo, o mundo é de Deus, ele faz tudo aquilo que é possível de fazer, até impossível ao nosso olhar. E quando ele não estiver no meio de nós, se nós nos deixarmos levar pela sombra, pela noite, a noite é o outro lado oposto, quando Deus não está na nossa vida. Quando nós não abraçamos a Deus, aí a ação de Deus não tem mais como se explicar. Então, enquanto nós estamos caminhando e precisamos nos apegarmos a Jesus, estamos na luz. E a nossa luz é Jesus Cristo. Se nós saímos da luz, das obras, da cura, das maravilhas, se saímos da luz, nós caímos na escuridão, na noite. E a noite é o inimigo, é o Satanás e o maligno. Então é isso que Jesus, enquanto ele está na luz, ele é a luz. Enquanto ele está ali, pouco importa o sábado, que dia que for, ele vai curar, ele vai libertar, porque ele é a luz do mundo, é o próprio Deus. Padre, diante da dúvida dos vizinhos e dos outros, se aquele homem curava era mesmo cego e que era mendigo, ele respondeu: sou eu mesmo. Por que esse homem se arriscou e se apresentou como curado por Jesus? Ele não teve medo dos judeus? É verdade. E os vizinhos estão com dúvida, foram divididos. É ele mesmo. Outro, não, é ele, alguém parecido com ele. Aí ele corta, aí ele resolve o problema. Sou eu mesmo. Né? É que sinal de testemunho. Né? Sinal de testemunho. Quantas pessoas são curadas por Deus, por Jesus, e nunca se manifesta, nunca diz, olha, eu fui curado. Então, a manifestação desse homem é um exemplo para todos nós, para dizer, se a mão de Deus se estender sobre nós, se Deus nos curou, eu não posso ter medo, eu não posso ter vergonha, eu tenho que declarar, Jesus me curou, Jesus me libertou. E com esse meu testemunho, muitos ainda vão seguir a Jesus Cristo. Então ele não estava preocupado com os judeus, não estava preocupado, ele estava na alegria, na euforia. Deus me curou. E imagina alguém que toda a vida viveu cego e de repente está enxergando. Como que vai ser a alegria? Mesmo se você vai levar um castigo, vão levar castigo enxergando. Estou nem aí, estou curado. Pode bater onde quiser bater, mas eu estou enxergando. Então, isso, a alegria da cura tem que ser maior do que o medo do mundo, ou de apanhar, ou do que pode dizer qualquer coisa. Então, isso serve para nós, para nós dizer, Jesus me curou. O que os vizinhos vão dizer? O que os outros vão pensar? Que pense o que quiser pensar, mas o que Deus fez em mim, isso nem o vizinho vai mudar. É isso que é mais importante. Padre, aí Jesus então se declara, né, como filho do homem. E aí o cego o reconhece como uma pessoa que o curou, professa a fé e ele se prostra diante de Jesus. O que significa esse sinal de prostração do homem diante de Jesus? A grandeza de Deus. A grandeza de Deus, ele vai se prostrar em reverência diante de Deus, até em adoração, né? Porque Deus, ele vai adorar. E isso também é mais um sinal para nós. Diante da grandeza de Deus, nós devemos nos curvar.
Procuro lá no diante de Deus mostrar o quanto nós somos nada. Ele é tudo aquele grandeza de maior que tem. Sinal de que nós temos que reverenciar esse Deus que nos dá tantas coisas, que nos deu uma família, que nos deu uma igreja, que nos deu o nosso pão de cada dia. E quando nós chegamos de Jesus Eucarístico na igreja, Jesus ali nós nos curvamos. Bonito quando vê as pessoas até fazendo o sinal da cruz, passa perante a igreja. Pode ser um sinal simples, pequeno, mas é uma reverência, às vezes inclinando-se para um pouquinho essa prostração de reconhecer a grandeza daquele que ali se encontra. Quem dera se todos pudessem fazer isso, como esse homem, reconhecer Jesus e Deus, Filho de Deus, e a nós também temos esse espírito de nos curvarmos diante de Jesus e adorá-lo de verdade e manifestar a nossa fé. Eu creio. Pouco importa o que os outros pensam. Cristão, não cristão e pagão, quem que seja, eu não quero saber. Eu quero saber da minha fé, da minha relação com o meu Deus que está aqui. E a pessoa pode dizer, mas não tem vergonha? Não tem não. Diante do meu Deus, toda vergonha, toda qualquer coisa cai fora. Irmãos, esse Evangelho, nós somos muito cegos. Às vezes nós pensamos que enxergamos e não enxergamos. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê os olhos da fé, que esses nossos olhos da carne possam enxergar muita coisa, mas não ver mais pela fé, nós possamos encontrar Jesus que está no irmão, na irmã, às vezes naquele que muitas vezes não tem uma aparência confortável, correta. Ali Deus está escondido. Estamos com essa campanha da fome e Deus também que possamos enxergar nos irmãos, nos vizinhos, nas pessoas carentes, Deus vivo. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.